Vamos lá, então, retomando o nosso estudo do livro Depois da Morte. Nós estamos na terceira parte, Além Túmulo. Nós fizemos a leitura e o estudo no nosso último encontro do capítulo 29, falando sobre o homem ser psíquico, né? Kardec lembrando aqui sobre os elementos que compõem, que nos compõem, né? Matéria, fluido e inteligência, falando sobre o desprendimento, a alma no mundo espiritual, a imortalidade, né? Então fez uma abordagem geral sobre essa questão. Depois, no item número 30, falou sobre a hora final. E aí, então, Leon Denis trouxe para nós aqui alguns detalhes sobre o estado de perturbação, as dificuldades que cada espírito enfrenta no momento do seu desprendimento, de acordo com o apego e compreensão que tem do mundo espiritual. Falou sobre o enigma que é o mundo espiritual para as religiões de um modo geral, e que o Espiritismo teve a preocupação de desvendar esse mistério, né, através da comunicação dos próprios desencarnados. Então, falando sobre a dor e a angústia, sobre o equilíbrio, sobre as dificuldades na separação, pacífico e resignado para um, perturbadora para outro, né? Então, cada espírito vivendo uma experiência muito particular nesse sentido. O tempo de desprendimento também. Então, fechando aqui esse último capítulo, então, o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância como preparativos à morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionar-nos fácil desprendimento, permitindo mais depressa nos reconhecermos no mundo novo que se nos desvenda. E agora a gente vai para o item número 31, o julgamento. Vamos ver ali que não basta apenas desencarnar, é importante se deparar com a própria consciência, e é ali que muitos dramas começam a se desenvolver, começam a se desenrolar, trazendo, né, uma grande dificuldade de adaptação ao mundo espiritual e também do próprio desprendimento dos interesses do mundo físico. Então aqui, julgamento, capítulo 31. Uma lei tão simples em seus princípios quanto admirável em seus efeitos preside a classificação das almas no espaço. Quanto mais sutis e rarefeitas são as moléculas constitutivas do perispírito, tanto mais rápida é a desencarnação, tanto mais vastos são os horizontes que se rasgam ao espírito. Devido ao seu peso fluídico e às suas afinidades, ele se eleva para os grupos espirituais que lhe são similares. Sua natureza e seu grau de depuração determinam-lhe nível e classe no meio que lhe é próprio. Com alguma exatidão, tem-se comparado a situação dos espíritos no espaço à dos balões cheios de gases de densidades diferentes, que, em virtude de seus pesos específicos, se elevam a alturas diversas. Mas cumpre que nos apressemos em acrescentar que o espírito é dotado de liberdade e, portanto, não estando imobilizado em nenhum ponto, pode, dentro de certos limites, deslocar-se e percorrer os páramos etéreos. Então começa aqui a dizer para nós sobre aquele processo bastante interessante que todos nós passaremos, já passamos, né, voltaremos a passar também, que é a chegada no mundo espiritual. Primeiro nós passamos por aquele estado de perturbação, onde nós começamos primeiro a nos orientar com relação a essa nova realidade. Essa perturbação pode nos deixar completamente cegos dessa realidade, como pode ser para nós apenas ir uma experiência, né, um pouco angustiante, embora tenhamos consciência, para termos ali maior clareza de entendimento sobre tudo o que acontece. Depois nós passamos por aquela fase de adaptação ao mundo espiritual, começando mesmo a viver como espíritos, libertos da matéria, não tendo essa restrição que o mundo físico impõe, desfrutando de todo o potencial que os espíritos desencarnados podem vivenciar. E depois, com todo esse conhecimento, com toda essa adaptação, nós começamos então a nos desenvolvermos no mundo espiritual através das diversas atividades que nós realizamos nessa condição de espíritos errantes. Então, o que Leon Denis coloca para nós aqui é que cada espírito, de acordo com o seu grau de elevação
de acordo com a facilidade com que se desprende, com a facilidade de adaptação ao mundo espiritual, acaba então alcançando um maior grau de liberdade para poder desfrutar, né, dessa condição e também um maior aprendizado, maiores realizações. Mas isso é muito relativo, dependendo mesmo de cada espírito, do seu grau de compreensão, das suas crenças, dos seus valores, dos seus apegos, dos comprometimentos que tem, né, com suas existências anteriores, porque muitos de nós, algumas vezes, chegaremos no mundo espiritual com aquela ideia de que eu vou chegar, vou voar para cá, voar para lá, que nada me impede, nada faz e acontece. Só que, na verdade, quando nós chegamos no mundo espiritual e começamos a nos deparar com aquela realidade que nos espera, a realidade da consciência, a realidade dos valores, das nossas atitudes, muitas vezes passamos mais tempo resolvendo esses problemas do que necessariamente nos preocupando com desfrutar desses prazeres e liberdades que o mundo espiritual oferece. Então muita gente passa por isso. Vai para o mundo espiritual pensando em olhar para frente, sem se dar conta que atrás dele tem tantas e tantas amarras ainda prendendo a resoluções que precisam ser tomadas. Então, na verdade, passa mais tempo resolvendo o problema do que se desenvolvendo. O que é, de certa forma, positivo quando ele tem problema para resolver e consegue resolvê-lo. Mas se nós chegamos no mundo espiritual sem esses problemas, certamente fica muito mais fácil. Só que isso depende muito do nosso modo de viver, independente da crença. Porque nós acreditamos, né, que aquela história de que fora do espiritismo não há salvação, sendo que, na verdade, é a caridade que vai nos determinar exatamente em que condição chegaremos no mundo espiritual. Então, tendo hoje uma vida equilibrada, uma vida correta dentro do possível, uma vida produtiva, não apenas em termos de produção material, mas produção moral, produção afetiva, tudo isso proporciona para nós uma maior condição de desenvolvimento no plano espiritual. E como a gente já conversou, eu posso algumas vezes fazer parte de um grupo religioso que não tenha nenhum conhecimento do mundo espiritual, mas essa escola religiosa me proporciona um hábito de grandes realizações no campo moral. Então o máximo que vai acontecer é chegar no mundo espiritual sem conhecer nada, basta eu conhecer para desfrutar da liberdade que eu já conquistei através das minhas ações. E inversamente do que a gente vê muitas vezes dentro do meio espírita, que nós vamos nos aprofundando no conhecimento do mundo espiritual, mas não fazemos por merecer. E aí chegamos no mundo espiritual dizendo, eu sei tudo que tem no mundo espiritual, só que eu não posso ir a lugar nenhum. Eu não posso alcançar essa dimensão simplesmente porque eu não tenho valores suficientes para me libertar dessas âncoras que me prendem ainda aos vícios, tendências e interesses do mundo físico. Então a gente vê assim que tudo gira em torno do desenvolvimento do espírito no campo moral. Se ele tem conhecimento e tem também o seu merecimento, ótimo. A gente vê, por exemplo, citando um exemplo de Chico Xavier, que fez o que fez no campo moral e tinha o conhecimento que tinha. Ou seja, chega no mundo espiritual e o trata como um grande parque de diversões, porque pode fazer o que desejar, porque já tem valores para isso e tem conhecimento para isso. Agora, muitos de nós desejamos mundo espiritual para fazermos e acontecer, só que, na verdade, a nossa condição moral nos coloca dentro de um porão. Presos, restritos, impedidos por uma série de atitudes equivocadas e de valores equivocados que nós cultivamos nesse tempo. Então, por isso, o Leon Denis coloca para nós aqui uma comparação de que os espíritos são como balões, que são preenchidos por gases, mas que possuem maior ou menor densidade. Aqueles que são mais rarefeitos, aqueles que são mais etéreos, alcançam maiores alturas. Aqueles que são mais densos ficam presos ainda ao mundo físico. Vamos em frente. Pode, em qualquer tempo, modificar suas tendências, transformar-se pelo trabalho ou pela prova, e, consequentemente, elevar-se à vontade na escala dos seres. Aqui, quando ele fala assim, pode em qualquer tempo modificar suas tendências, normalmente nós sempre fazemos isso quando nós precisamos, né? Ou seja, é aquela velha frase, né, que diz para nós que a necessidade faz o sapo pular, né? Então, o que significa isso? Que nós só nos preocupamos com o futuro quando o futuro chega. Então nós não estamos nos preparando adequadamente para vivermos equilibradamente no mundo espiritual, porque os nossos interesses são agora.
Eu tenho que resolver meu problema agora, eu tenho que viver agora, eu tenho que desfrutar agora, e no futuro eu resolvo o que eu vou fazer da vida. E aí então a gente acaba perdendo muito tempo, sendo que nós poderíamos viver de uma forma muito feliz, de uma forma muito tranquila e equilibrada agora, já nos preparando para aquilo que o mundo espiritual nos permite. Não é uma questão de barganha. Eu faço agora direitinho, porque eu sei que depois eu vou receber a recompensa. Não, eu vou viver tranquilamente agora, vou viver equilibradamente agora, e o futuro vai me trazer como consequência esse equilíbrio que eu cultivei. Então, na verdade, eu já estou me transformando no presente para chegar depois no futuro e já desfrutar daquilo, né, que faz parte das minhas conquistas. Né? Uma analogia interessante mesmo, né, Brás? Uma comparação bem clara para nós. Vamos lá. É, pois, uma lei natural, análogo às leis da atração e da gravidade, a que fixa a sorte das almas depois da morte. O espírito impuro, acabrunhado pela densidade de seus fluidos materiais, confina-se nas camadas inferiores da atmosfera, enquanto a alma virtuosa, de envoltório depurado e sutil, arremessa-se alegre, rápida como o pensamento, pelo azul infinito. Então, vemos ali essa densidade. Porque nós estamos onde nós queremos estar, né? Nós sabemos disso. Então, muito mais do que nós pensamos assim, você está no mundo físico, preso ao mundo físico, porque você tem um perispírito denso, muito mais do que isso, você está aqui porque você deseja estar aqui. E quando eu falo desejo, não significa que é uma coisa que você gostaria de desejar. Muitos daqueles que vivenciam vícios no mundo físico não querem ser viciados, mas aquele vício o satisfaz pela condição em que se encontram. Então ele diz assim, olha, eu não queria ser assim, eu queria muito deixar isso, queria muito mudar meu hábito, mas eu não consigo. Então muitos daqueles que vivem aqui junto aos encarnados, né, no cotidiano, vivendo ali aquelas práticas que não dizem respeito mais a ele, mas ele não consegue se desprender disso, é algo que ele deseja, mas é algo que ele também não gostaria de desejar. Então, na verdade, nós estamos aqui nessas camadas inferiores por uma questão de afinidade e interesse. Já aqueles que se desprenderam vão para o mundo espiritual desfrutar aquilo tudo. Então a gente pensa assim, tá, as pessoas querem ir para o céu. O que significa exatamente ir para o céu? Quem são os espíritos que vivem no céu? Qual é exatamente ali o tipo de harmonia que é difundida nesse céu que todo mundo deseja? É exatamente aquele de amor, de harmonia, de paz, de fraternidade, de caridade. Então, para que eu possa desejar o céu, eu tenho que viver numa condição de alguém que poderia viver no céu. Então, mesmo que eu não tenha compreensão do mundo espiritual e o céu seja o meu destino dentro da crença que eu abraço, eu tenho que viver agora como se fosse um indivíduo habitando esse mundo espiritual superior, mesmo estando no mundo físico. É esse pensamento que nós temos que ter hoje. Nós queremos ir para o mundo espiritual mais elevado, viver nas comunidades mais equilibradas, então eu tenho que desde já me equilibrar. E viver aqui, porque eu sei que quando eu me equilibro aqui no mundo físico, eu vou também compartilhar esse equilíbrio com outras pessoas que vivem da mesma forma. Não tem aquela história, né, que os semelhantes se atraem dentro das relações humanas que nós temos hoje? Ou como dizia a minha desencarnada avó, né, gambá cheira gambá. O que significa isso? Que nós nos aproximamos daqueles que pensam como nós. Se nós hoje mudamos a nossa conduta, nos tornamos mais seletivos nas nossas relações, somos muito mais focados, né, no cultivo dos valores mais elevados, nós naturalmente nos aproximaremos de pessoas que também vivem assim. Consequentemente, estamos construindo o céu, dentro dessa comparação, aqui no mundo físico, antes mesmo de chegarmos ao mundo espiritual. E no momento em que nós nos libertamos, quem serão aqueles que nos acompanharão? Quem serão aqueles que nos receberão no mundo espiritual? Aqueles que vivem compatível conosco. A mesma coisa, se eu tenho relações viciosas, relações mundanas, vamos dizer assim, né, dentro da linguagem religiosa, naquela relação mundana de interesse, de vícios e tudo mais, quem serão aqueles que me receberão e me acompanharão no mundo espiritual? Exatamente esse. Então, quando nós temos aquela comparação que diz para nós que o céu e o inferno é um estado interior de cada um de nós,
como o Papa João Paulo II dizia, é exatamente isso. Então o céu vai nos acompanhar, seja no mundo espiritual, seja no mundo material. E o inferno vai nos acompanhar, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. A Miriam lembrou, acho que ainda trazemos os resquícios do céu, inferno e purgatório, né? Nos preocupamos com a nossa condição após desencarnação como se fosse definitiva, quando a caminhada continua, né? O que transformamos é para algo mais além, deve ser pertinente à nossa condição, né? Voltarei para contar, assim esperamos, tá, Miriam? Então, o que na verdade a gente tem que lembrar também, que Leon Denis colocou nessa passagem, é que cada um evolui de acordo com o seu tempo. Sim, cada um evolui com o seu tempo. Só que, como diz Geraldo Vandré, né, aquele cantor da década de 60, 70, que todos vocês conhecem, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então significa que, embora eu possa ter toda a minha imortalidade para evoluir, se eu tiver realmente interesse em progredir, em construir, eu posso fazer o meu momento agora através da minha vontade, do meu esforço, da minha dedicação. E isso começa com o estudo, isso começa com a mudança de atitudes. Então nós todos podemos fazer o nosso próprio tempo. Certamente cada um tem o seu tempo. Só que, como nós observamos na realidade do dia a dia, daquilo que nós vemos, né, na nossa sociedade, nas demais nações ali que também dividem esse mesmo espaço com a gente, certamente vemos que a esmagadora maioria dos espíritos dará muito trabalho a chegar no mundo espiritual, simplesmente por ignorar não apenas essa realidade espiritual, mas também por não se interessar e mudar suas atitudes, já que vivem de acordo com as necessidades do momento. Nós temos sociedades, de um modo geral, uma sociedade humana, muito pragmática. O que significa isso? Que ela é muito prática, ela tenta viver para se beneficiar da forma mais fácil possível. Só que muitas vezes o pragmatismo faz com que nós, dentro dessa concepção dogmática das religiões, que nós vendamos a nossa alma para viver confortavelmente de acordo com aquilo que a sociedade tem. Então, ou nós podemos viver como a maioria, ou nós podemos viver de um modo diferente. Esse modo diferente já veio então Jesus no passado dizendo como é o modo de viver. Depois de Jesus vieram outros pensadores, vieram outros sábios, dizendo para nós também, o fato de todo mundo viver assim não significa que é o modo certo de viver. O fato de todo mundo tentar viver dessa forma não significa que todo mundo será feliz. Nós temos referências. Então é esse nosso esforço individual, indo contra esse modo de viver que nós temos hoje, porque esse modo de viver, como a gente já conversou recentemente, ele é um modo que vem sendo transmitido pelas tradições, pelos hábitos, pela educação que nós recebemos. Então os nossos bisavós viviam assim, os nossos avós aprenderam a viver assim, os nossos pais aprenderam assim, nós estamos aprendendo a viver assim, e nós ensinaremos os nossos descendentes, aqueles que estão sob nossa influência, a também viverem assim. Ou seja, nós estamos ali presos num círculo vicioso. Isso é certo? Não, não é certo, porque nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, romper esse tipo de rotina, romper esse tipo de comportamento. E aí então basta nós fazermos escolhas diferentes a partir das referências que nós temos. E aí então nós aceleraremos esse nosso processo de transformação, e o mundo espiritual será para nós realmente um novo habitat, muito mais agradável, muito mais feliz do que nós temos aqui. Diferentemente do que a maioria, infelizmente, acaba encontrando por falta de interesse e por falta de conhecimento. Vamos em frente. É também em si mesmo, e não fora de si, e é em sua própria consciência que o espírito encontra sua recompensa ou seu castigo. Já começamos a entrar no campo da consciência. Ou seja, o céu e o inferno se encontram dentro de nós. Quando nós falamos dentro de nós, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nos cobra pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Ele é seu próprio juiz. Caído o vestuário da carne, a luz penetra-o e sua alma aparece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Momento solene, exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão.
As recordações despertam em tropel e a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de faltas e de fraquezas, de misérias. Da infância à morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece a luz. Anima-se e revive. O ser contempla-se a si mesmo, revê uma a uma, através dos tempos, suas existências passadas, suas quedas, suas ascensões, suas fases inumeráveis. Conta os estágios franqueados, mede o caminho percorrido, compara o bem e o mal realizados. Do fundo do passado obscuro, surgem a seu apelo, como outros tantos fantasmas, as formas que revestiu através das vidas sucessivas. Em uma visão clara, sua recordação abraça as longas perspectivas das idades decorridas. Evoca as cenas sanguinolentas, apaixonadas, dolorosas, as dedicações e os crimes. Reconhece a causa dos processos executados, das expiações sofridas, o motivo da sua posição atual. Vê a correlação que existe unindo suas vidas passadas aos anéis de uma longa cadeia desenrolando-se pelos séculos. Para si, o passado explica o presente e este deixa prever o futuro. Eis para o espírito a hora da verdadeira tortura moral. Essa evocação do passado traz-lhe a sentença temível, a incripação da sua própria consciência, espécie de julgamento de Deus. Por mais lacerante que seja, esse exame é necessário, porque pode ser o ponto de partida de resoluções salutares e da reabilitação. Bom, aqui que nós vimos, né? Bem claro, Leon Denis foi falando sobre esse momento em que os espíritos começam então a se deparar com suas próprias ideias, com suas próprias verdades, vamos dizer assim. E sendo espíritos, passando ainda por essa fase de provas e expiações, todos nós ainda temos dificuldades para lidar, dificuldades para rever. E para muitos de nós, vem então aquele peso da cobrança, aquele peso da culpa, ou seja, o peso da autocobrança e o peso da culpa. E aí então nós temos um instrumento muito importante que os espíritos procuram sempre nos passar, que é exatamente o instrumento do auto-perdão. Porque aquilo que foi no passado já aconteceu. Como diz aquela frase atribuída ao Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Então, quando nós nos deparamos com o passado e lembramos assim, eu não sou mais aquela pessoa, mas eu já fui assim. Quando nós conseguimos pensar com sinceridade dessa forma, nós estamos rompendo dois modos de vida. O homem velho, daquilo que eu fui, e o homem novo, daquilo que eu sou e daquilo que eu desejo ser. Então o auto-perdão fica muito mais fácil. O auto-perdão se torna para nós um instrumento de depuração, de libertação da própria consciência. Mas a grande maioria de nós olha para o passado e vê uma espécie de indivíduo que ainda se encontra vivo dentro de mim, ou dentro de nós. Então por isso nós sofremos muito no mundo espiritual, nesse momento. Porque nós simplesmente vemos as coisas que nós fazíamos e que ainda temos intenção ou desejo de fazer. E é aí que começa então essa mudança de atitude a partir de agora. Como nós vimos, quando nós começamos então a viver essa transformação moral a partir de agora, ao chegarmos no mundo espiritual, já chegaremos renovados com esse homem novo, vivo, ativo e disposto a continuar trabalhando. Se nós simplesmente ignorarmos esse processo, chegaremos no mundo espiritual sendo os mesmos homens velhos que nós fomos no passado, chegaremos então sendo aquilo que nós somos. E como é que eu posso me perdoar sabendo que eu sou assim? Eu posso perdoar a minha fraqueza, mas eu não vou conseguir perdoar aquilo que eu fiz. Eu compreendo que eu sou uma pessoa fraca, eu compreendo que eu sou uma pessoa falível, então nós vamos começando a usar essa ideia
né, ou esse desculpismo, pensando exatamente assim. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou fraco, infelizmente eu sou assim. Essa aceitação da nossa fraqueza, essa conformação diante das nossas fraquezas, é a nossa grande dificuldade. Porque aquele que tem disposição realmente de crescer, não se conforma com isso. Eu sou assim, mas eu não quero ser, então eu vou lutar para poder fazer diferente. O Zé colocou, né, o orgulho e o perfeccionismo não permitem que admitamos nossas falhas antigas para nos auto-perdoarmos. É aquele processo que eu falei para vocês, né, Zé? Quando a gente começa a se transformar agora, fica muito mais fácil o auto-perdão. Porque nós temos assim vários grupos de espíritos, daqueles que estão na condição mediana aqui do nosso planeta. Erram, acertam, perdoam, não perdoam, culpam, desculpam. Então a maioria pensa o seguinte, olha, eu fiz o melhor que podia e não admito que eu tenha cometido um erro. Eu fiz aquilo porque me provocaram, eu fiz aquilo porque a circunstância era assim. É aquele indivíduo que vai para uma prisão, depois de ser capturado pela polícia, e ele diz assim, olha, mas eu me comportei dessa forma porque não tinha outra opção. Então ele acaba justificando os próprios erros. Quando nós ultrapassamos esse limite das fraquezas e começamos a reconhecer, olha, eu cometi esse erro por causa dessa fraqueza, mas hoje eu já tenho condições de pensar diferente. Porque o conhecimento que eu tenho me permite pensar de uma forma diferente, os valores que eu tenho me permitem viver de um modo diferente. Então são essas mudanças de comportamento que facilitam e muito para nós essa adaptação ao mundo espiritual numa condição de maior equilíbrio. Porque nós podemos até ver aquilo que nós fizemos. É mais ou menos aquela foto, né, para vocês que são mais antigos, quando pega aquelas fotos assim dos anos 70, com aquela boca de sino, aquele cabelinho, aquelas gravatas esquisitas, aquelas roupas esquisitas demais, quando a gente olha e fala, meu Deus do céu, olha como eu me vestia antes. Tá, mas você não se vestia mais. Então quando a gente começa a olhar para o passado e começar a lembrar daquelas roupas, daquele penteado, daqueles modelitos e tal, né? Pois é, Regina, nem me fala. E aí eu, como vivi a minha juventude na década de 80, ainda estou mais feliz, né? Mas para quem viveu na década de 70, ô épocazinha feia, viu? Então eu nasci no final dela, né? Peguei ali só a minha infância, né? Então eu ainda vejo as minhas fotos de garoto, quando minha mãe me arrumava para ir para a escola, ficava ali cacheando meu cabelo, colocando aquelas roupas, eu falava, meu Deus, ainda bem que eu não tinha consciência nesse período ainda. Né? Mas vamos lá. Então a gente começa a olhar, né? Pois é, Ligeirinho, que vida, hein? Lamento por você, meu amigo. Até poderia te dar um abraço, mas eu vou chorar junto, viu? Porque olha que época feia. Não é possível. Mas vamos lá. Então quando a gente começa a olhar a nossa fotografia moral, saindo do nosso álbum de... Pois é. Então, assim, quando a gente começa a voltar no tempo e ver, assim, não mais as nossas fotografias, mas começa a olhar mesmo, vamos dizer assim, a nossa fotografia moral. O que eu pensava, o que eu sentia, de que forma que eu me comportava, de que forma que eu interpretava o mundo, qual era o respeito que eu tinha por mim mesmo e pelas pessoas à minha volta, pessoas com quem eu tinha afinidade ou pessoas que me eram estranhas, como eu era antes. Bem, então a gente vai passando o tempo e fala assim, bom, mas eu penso completamente diferente hoje. Então, ao chegar no mundo espiritual e nos depararmos com essas imagens que começam a brotar da nossa consciência, da nossa memória, a gente lamenta por aquilo que nós fizemos, né, por aquilo que a gente fez. Mas a gente se orgulha também por aquilo que hoje a gente consegue viver. Então, simplesmente são lembranças que nos incomodam por termos vivido aquilo, mas que não incomodam mais por nós já não vivermos assim. Mas ao contrário da maioria, daquilo que nós colocamos, né, que o Zé lembrou lá em cima, a maioria não, a maioria continua sendo as mesmas pessoas que eram antigamente. Ou seja, antigamente eu falo, num passado não muito distante, não precisa ser muito longe. É aquilo que eu fazia dentro da minha família, é aquilo que eu fazia dentro do meu trabalho, é aquilo que eu fazia na sociedade. E aí eu volto e muita gente diz assim, poxa vida, mas eu fiz aquilo que todo mundo faz. É a desculpa mais esfarrapada que tem, né? Então nós vemos isso o tempo todo. E quando nós falamos sobre o mundo espiritual, é importante a gente lembrar que nós não falamos de pessoas que frequentam um centro espírita.
Nós falamos de pessoas que estão em todos os lugares, em todas as partes do mundo. Aquele que desencarnou infectado pelo ebola, aquele que desencarnou por causa de um terremoto, aquele que desencarnou naquela guerra lá que acontece lá na Palestina, lá em Jerusalém, é aquele outro que desencarnou lá na Crimeia, é aquele que desencarnou naquele atrito que teve lá nos Estados Unidos. A gente fala de pessoas comuns. E quando elas chegam no mundo espiritual, como é que elas estão? Elas são pessoas novas ou são pessoas velhas? Ou seja, homens novos ou homens velhos? A maioria, infelizmente, continua chegando no mundo espiritual sendo a mesma pessoa equivocada que era quando estava encarnada. E é isso que os espíritos procuram constantemente nos chamar a atenção para que a gente desperte. Já é a hora de despertarmos, porque informação não falta. Nós podemos até querer fazer aquela autoenganação, mas, como nós lembramos sempre, né, que os espíritos dizem para nós, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E quando a gente fala que não sabia, a gente realmente vai ter que dizer que vai ter que provar que não sabia. E mesmo assim, isso não nos alivia da responsabilidade. Isso se torna um atenuante, ou seja, diminui o peso, porque Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos, quando ele lembra, né, quem é mais culpado, um indivíduo que era um canibal numa tribo ou um advogado corrupto na atualidade? E os espíritos respondem, o advogado corrupto, porque ele tem conhecimento para isso. O outro vivia pelo instinto, o outro vivia simplesmente de acordo com o seu primitivismo, enquanto que o advogado, esclarecido, estudado, desenvolvido, vivendo numa sociedade já avançada, se comparada com as tribos do passado, ele se comporta dessa mesma forma. E hoje nós temos assim, conhecimento do mundo espiritual. E esse é um problema, inclusive, que é algo que até provoca em nós um certo incômodo. O espírito Hermance Dufault, através do médium Vanderlei de Oliveira, nos seus livros, costuma trazer para nós assim algumas chamadas a respeito da fraqueza dos espíritas. Nós temos conhecimento e mesmo assim nós procuramos sempre criar esse problema. Ela nos fala num livro, que é até um pouco polêmico, mas eu cito só a título de curiosidade, um livro chamado Lírios da Esperança, que mostra, na verdade, a trajetória de muitos espíritas que chegam no mundo espiritual e sofrem exatamente por esses dramas de consciência. E ela conta a trajetória, a tentativa de recuperação, as comunidades que habitam para tentarem se regenerar e tudo mais. Então esse é um foco, né, que esse espírito chama atenção, sempre mostrando as dificuldades dos próprios espíritas em modificarem suas condutas apesar do conhecimento que possuem. Frequentam centros espíritas, fazem ali aquele pouquinho, aquele arroz com feijão, que é o básico, né, como membro de uma instituição como aquela, mas dentro das profundidades da sua consciência não mudam suas atitudes. Continuam críticos, continuam egoístas, continuam exigentes, cobrando dos outros aquilo que não cobra de si mesmo. Tá? A mesma coisa também, né, Trem? Bom dia. Na Reforma Íntima Sem Martírio também, Hermance Dufault procura fazer esse trabalho de autoconscientização, ou seja, primeiro reconheça a sua fraqueza. Depois que você reconhecer a sua fraqueza, começa um trabalho de regeneração. Mas para você regenerar, primeiro você precisa parar naquele ponto inicial. Faça uma reflexão, analisa aquilo que você tem de virtude, de fraqueza e tudo mais. Só que isso tudo, lamentavelmente, a gente sempre deixa para fazer quando chega o momento final. Quantas pessoas, já no leito de morte, começam a se arrepender daquilo que fez? Esse arrependimento é válido? Sem dúvida nenhuma. Mas e se por acaso estivesse no leito de morte com a consciência tranquila? Não seria muito mais fácil? É nisso que nós temos que pensar. Quanto tempo nós vamos demorar para começar de fato a mudar essa atitude? A Silvia colocou daqui a 20 anos, os que nasceram nos anos 2000 dirão que não foi uma boa época, né? Que nem você, né? Que fala dos anos 70, não é assim? Pois é, mas na verdade o ano 70 é feio mesmo, viu, Silvia? A gente pega assim, os anos 50, anos 60, a gente tem assim aquela época do rockabilly, né, daquela época dos bailes de formatura. E os anos 70? Anos 70 era Black Power, Dancing Daisy, boca de sino, cabelo Black Power. Meu Deus do céu.
É uma coisa muito triste. Mas vamos lá, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, a roupa da seleção brasileira, quando jogou a Copa de 78, 70, né? Aqueles calçõezinhos, aqueles calções tudo justo, aquelas camisetas tudo pequenininhas, aqueles caras magrelos. Ah, não dava não. Mas vamos lá. Pois é, né, Brás? Bons tempos, né? Era muito feia essa época, né? Que pena que não nasceu nessa época. Qual, Miriam? Da boca de sino ou dos bailes de formatura? Os dois? Bom, eu nasci em 69, então eu passei a década de 70 como criança, né? Só na década de 80 que eu comecei a viver minha adolescência, graças a Deus. Mas vamos lá. Continuando aqui para nós. Onde nós paramos? Tá. O grau de depuração do espírito, a posição que ocupa no espaço, representa uma soma de seus progressos realizados e dão uma medida do seu valor moral. É nisso que consiste a sentença infalível que lhe decide a sorte, sem apelo. Harmonia profunda. Simplicidade maravilhosa que as instituições humanas não poderiam reproduzir. O princípio de afinidade regula todas as coisas e fixa a cada qual o seu lugar. Nada de julgamento, nada de tribunal. Apenas existe a lei imutável executando-se por si própria, pelo jogo natural das forças espirituais e segundo o emprego que delas faz a alma livre e responsável. Aqui essa passagem chama atenção, um raciocínio bacana que a gente pode desenvolver, porque normalmente quando nós temos relatos do mundo espiritual, principalmente nessas obras que são publicadas, falando sobre, de certa forma romanceadas, podemos dizer assim, dizem assim que o espírito se materializou e ele apresentava uma luminosidade que irradiava em todo o ambiente. Então a gente vê que essa irradiação, que os espíritos, claro que é uma forma que eles trazem para nós para poder tentar fazer uma comparação com a nossa linguagem. Porque quando fala uma luminosidade que irradia, nós pensamos no espírito que parece uma lâmpada, né? Que ele começa a brilhar e a claridade dele começa a irradiar. Vai com Deus, Miriam, beijo. Que vai começar a irradiar em torno dele. Mas é uma luminosidade diferente, porque não é apenas um brilho, é uma vibração. Que todo mundo diz assim, né? Que quando chegou perto daquele espírito, sentiu aquela vontade enorme de chorar, de abraçar e coisa e tal. Hoje, nós até temos algumas descrições assim, né, que pessoas que chegavam perto, por exemplo, do Papa Francisco, os católicos relataram isso, né, que quando chegavam perto dele, tinha aquela vontade de abraçar, de dar um beijo, de chorar junto. Espíritas, quando chegavam perto de Chico Xavier, faziam o mesmo relato. Outros budistas que chegavam perto do Dalai Lama, os católicos que chegavam também perto de Madre Teresa, e assim outros tantos, né, que diziam que basta chegar perto que você não via luminosidade nenhuma, mas sentia uma vibração que era indescritível, era indefinível. Então no mundo espiritual não era apenas o brilho que nós vimos, é algo muito mais. É algo que sensibiliza naquela relação de espírito para espírito, de vibração para vibração. Aquela troca de fluidos que para nós é indescritível, é muito difícil. Então nós sempre representamos assim, os espíritos de luz. Só que nós sabemos que o espírito que alcança uma condição de elevação vai muito além da luz. Como eu falei para vocês, fluidos, pensamentos, vibrações, intenções, sentimentos, tudo isso se reproduz com naturalidade, irradiando-se dele e afetando todo mundo que está próximo. Então o espírito, quando ele começa a alcançar essa transformação, ele naturalmente começa então a irradiar tudo isso. Então ele não faz porque ele quer, ele faz porque ele é. Então da mesma forma que ele não tem que querer para poder ser assim, nós também. Não adianta nós queremos ser espíritos elevados. Nós temos que ser espíritos elevados. Então hoje nós temos assim até aquela máscara, né, que até o espírito Hamed chama muita atenção, quando ele fala das máscaras sociais que nós utilizamos. Então hoje nós chegamos e fazemos assim, olha, eu tenho aquela face de bondade, eu tenho aquela atitude de bondade, mas por dentro de mim Deus sabe o sacrifício que eu estou fazendo para ser desse jeito.
Então, na verdade, a gente procura demonstrar alguma coisa, mas que por dentro, dentro da nossa casa, dentro da nossa intimidade, nós somos completamente diferentes. Então, nós sempre utilizamos essa máscara para facilitar os nossos relacionamentos. E, como eu falei para vocês, Hamed até disse que isso é natural. Porque nós não temos ainda uma condição de vivermos uma sinceridade absoluta. Se eu fosse absolutamente sincero com vocês, vocês conheceriam os meus valores, as minhas virtudes, mas também conheceriam os meus defeitos. E os meus defeitos, muitas vezes, se chocariam com os defeitos de vocês. Chega aí um momento em que ninguém conseguiria olhar para a cara de ninguém. Porque aí, então, a gente tem uma frase que é muito comentada, né? Ou então aquelas fotografias que são publicadas nas redes sociais, né, no Facebook, Twitter e tantos outros, que todo mundo diz assim, né, o meu problema não é que eu sou mau, o meu problema é que eu sou sincero. E essa expressão ela é muito interessante, porque eu também gosto de rebater quando falam isso. Eu falo assim, olha, a sinceridade não significa que você tem que machucar as pessoas. A sinceridade sem caridade, ela se torna uma sinceridade egoísta. E isso te faz uma pessoa má. Porque a transparência, como eu sempre coloco para nós, né, pois é, sincerocídio, né? Quando eu coloco para vocês, a transparência de uma pessoa, ela pode ser representada também numa transparência de uma caixa d'água. A única coisa que a transparência da caixa d'água vai permitir é que você veja o que tem dentro dela. Se você encontrar água limpa, você vê através da transparência a limpeza. Se você tem uma caixa d'água toda poluída, com água podre, com resíduos, com sujeira, a transparência vai permitir que você veja dentro da caixa d'água a sujeira. Então, transparência não é uma virtude. Porque muita gente diz assim, eu prefiro ser transparente do que ser falso. Tanto a transparência egoísta como a falsidade são dois defeitos de caráter. Então, na verdade, nós temos que pensar assim sempre no amor, que é o ponto fundamental. Então, hoje nós conseguimos utilizar essas máscaras sociais. Que Hamed diz assim, é necessário que nós utilizemos essas máscaras. Ele fala isso no livro O Novo Modo de Viver. E ele fala assim, as máscaras são necessárias para amortecermos as nossas imperfeições. Então eu dou um sorriso para vocês, eu falo com tranquilidade, eu tenho aquele comportamento para que eu possa ser aceitável, porque se eu me colocar com toda a transparência do que eu sou, dificilmente alguém vai conseguir conviver comigo. E, consequentemente, ninguém vai conseguir conviver com ninguém na nossa sociedade, porque todos nós, espíritos vivendo no mundo de provas e expiações, não temos ainda valores suficientes para poder passar por tudo isso. Então nós hoje utilizamos essa máscara social. Agora, no mundo espiritual, nós não temos como esconder isso. No mundo espiritual, nós somos o que nós somos. Se você brilha e irradia tudo aquilo que você tem de vibração, é porque você é assim. No mundo espiritual, por mais que você queira dar sorrisos, aí vocês se lembram daquilo que nós conversamos numa outra vez. Para poder entender exatamente o que são essas vibrações que irradiam do nosso pensamento, vamos trocar as vibrações por cheiros. Lembra do cheiro que a gente conversou? Se o nosso pensamento tivesse cheiro, qual seria o cheiro dele? Seria aquele cheiro de sabonete pompom? Seria aquele cheiro de pão de padaria? Seria um cheiro de um bolo de chocolate que sai de forno? Ou seria o cheiro de carniça? Cheiro de poluição? Cheiro de sujeira? No mundo espiritual, nós não conseguimos esconder o nosso cheiro. Aqui a gente toma um banho, bota um perfume francês para enganar, mas o nosso cheiro é o nosso cheiro. Então, no mundo espiritual, como a gente lembra sempre, você mostra aquilo que você é. E não é simplesmente por uma questão daquilo que vem, aquilo que você é, mas é por aquilo que você irradia. Se alguém chega perto de você, ele vai sentir aquela vibração agradável ou vai sentir aquele mal-estar. Coisa que na nossa sociedade hoje, o nosso mundo físico consegue mascarar. Somente aqueles que demonstram ostensivamente aquilo que é, pelo seu egoísmo, pela sua agressividade, pelas suas viciações, ou pelos seus valores, pelo seu amor, pela sua caridade, pode ser percebido claramente. Mas aqueles que conseguem mascarar isso com comportamentos, né, teatrais, acabam se dando muito bem.
Só que nós sabemos, né, o que a doutrina espírita nos mostra, que no mundo espiritual você é aquilo que você é, não aquilo que você deseja ser. Que é o que Leon Denis coloca para nós. Voltando um pouquinho nesse parágrafo. Voltar aqui para a gente poder dar continuidade nesse nosso raciocínio. Ele diz assim de novo: o grau de depuração do espírito, a oposição que ocupa no espaço, representam a soma de seus progressos realizados e dão a medida do seu valor moral. É nisso que consiste a sentença infalível que lhe decide a sorte sem apelo. A harmonia profunda, simplicidade maravilhosa das instituições humanas, que as instituições humanas não poderiam reproduzir. O princípio de afinidade regula todas as coisas e fixa a cada qual o seu lugar. Nada de julgamento, nada de tribunal, apenas existe a lei imutável, executando-se por si própria, pelo jogo natural das forças espirituais e segundo o emprego que dela faz a alma livre e responsável. Então vemos assim que o mundo espiritual, tudo é do jeito que tem que ser. Já li, eu vou só ler de novo. Não, nem pensou nem falou, Brás. Pensou, aparece, né? Como se fosse ali uma placa de neon. Né? Tem até uma passagem interessante que eu já falei para vocês, que durante um trabalhando com mocidade, né? Aquela garotada nos 15, 16 anos, vivendo ali aquele afloramento da sensualidade, do interesse, né? A garotada toda ficando uma com a outra e coisa e tal. E aí então o evangelizador, o professor, falou assim: imaginem vocês no mundo espiritual, com esses hormônios em ebulição. Aí aparece um espírito, com aquele perispírito bem torneado, tudo bonito, e você começa a ficar pensando coisas daquele espírito como você pensava com os garotos e garotas no mundo espiritual, no mundo físico. Lá, no momento em que você pensar, de imediato você vai transmitir o seu pensamento. E todo mundo à volta vai saber o que você está pensando. Imagina quantos micos nós pagaremos no mundo espiritual por causa dessa nossa ideia de que eu penso e ninguém fica sabendo. No mundo espiritual, no momento que nós pensamos, nós transmitimos como se fosse um rádio. Aquelas ondas eletromagnéticas acabam então se irradiando à nossa volta e nós simplesmente diremos aquilo que nós somos por aquilo que nós pensamos. O brasileiro, né, Patrícia Espírito, narra um espírito querendo paquerar ela no centro. Pois é, Bras. Né? Mas aí ele foi ostensivo, né, porque ele estava querendo paquerar, ele mostrou a intenção. O problema é quando você fica olhando, como quem não quer nada, achando que ninguém está percebendo. No mundo espiritual se percebe. Né? E um outro detalhe que eu queria passar para vocês também aqui, dessa passagem de Leon Denis. Ele diz assim que o mundo espiritual, ele age por forças que são naturais. O que isso significa? Dá para a gente trazer uma ideia interessante, que eu já comentei com vocês aqui há um tempo atrás, que nós, quando vivemos num mundo de provas e expiações, onde nós temos ainda a ação do individualismo, que é muito intensa, há a necessidade de nós criarmos uma legislação. Então todas as leis que nós temos, códigos tributários, Código Penal, Código Civil, Constituição, tudo isso serve para regulamentar as nossas relações, para estabelecer os direitos e os deveres de cada um. Se nós sairmos do mundo de provas e expiações e começarmos então a nos elevar nos mundos mais elevados, nós perceberemos que lá não existem leis. Não existem leis escritas. Porque a lei moral já é algo presente na consciência de todo mundo. Então eu sei quais são os meus direitos e também sei quais são os meus deveres. E eu respeito tanto os meus direitos como os meus deveres. Como todas as pessoas também fazem isso. Significa que todos vivem harmonicamente, sem ultrapassar o limite do outro. Sem querer conquistar a minha felicidade em detrimento da tristeza do outro, do sofrimento do outro. Então, na verdade, a regulamentação através dessas leis que nós temos hoje, eu tenho que ter lei para pagar imposto, eu tenho que ter lei de trânsito, eu tenho que ter lei para defender meu patrimônio, eu tenho que ter lei para poder reger meus relacionamentos, eu tenho que ter lei para televisão, eu tenho que ter lei para os produtos. Já pensou que coisa absurda no mundo como o nosso?
Eu tenho que dizer exatamente que se por acaso eu estiver vendendo um pacote de 1 quilo de açúcar, tem que ter 1 quilo de açúcar lá dentro. Eu preciso de uma lei para dizer isso. Não é uma coisa absurda nos nossos tempos? Se eu falo que eu tenho que ter 1 quilo, eu sou obrigado a pôr 1 quilo. Olha que coisa maluca. E por acaso a gente tem que ter uma lei para dizer isso. Que se eu não cumprir essa lei, eu vou ser punido. No mundo espiritual mais elevados, se eu disser para você, eu estou te dando 1 quilo de açúcar, você não precisa nem conferir. Não precisa conferir porque a minha condição, a minha elevação, a minha sinceridade, para você já é o suficiente. Mas aqui no mundo físico, não é possível. Eu tenho que ter uma placa para dizer para você, não passe dessa velocidade porque você vai se machucar. Não entre nesse lugar proibido porque você vai causar um acidente. E mesmo assim eu faço. Eu sou multado, eu sou punido, eu sou preso. Por que tudo isso? Porque nós vivemos ainda esse nosso egoísmo. Então, nessa condição de mundos mais elevados, essa harmonia ela é perfeita. Nós não precisamos de regras para dizer como devemos nos conduzir. O amor já é a regra. Ela é uma lei única. Se você ama, você não precisa de mais nada. O Zé lembrou aqui, nem lá não há polícia nem fiscais. Não precisa disso. Para que você vai ter um fiscal fiscalizar quem? Se eu tenho consciência de que eu tenho que fazer o certo, porque eu estou em plena comunhão com Deus. O Francis colocou para nós, mas geralmente tem sempre menos, né? Pois é, porque nós vivemos assim. Essa ideia da malandragem, de eu querer me beneficiar em detrimento do outro. Aquela história de você comprar 1 quilo de frango e ter ali 400 gramas de água, porque ele está congelado. Isso tudo é malandragem do quê? Característica de um mundo materializado, né, de um mundo material com consciências materializadas. Pessoas que querem se beneficiar agora porque simplesmente não pensam no que vem depois. Né? Já pensou, Brás? Fazer racha de aeróbios no mundo espiritual? Que legal que vai ser? Só faltava, né? Então, essa é exatamente essa colocação que Leon Denis faz, que a conduta espiritual de cada um, leite batizado, já pensou, Silvia? Então, quando a gente fala sobre a transformação moral de cada indivíduo, que é representado pelo seu estado no mundo espiritual, reflete exatamente o mundo que ele vive. Porque o mundo ele é construído, o mundo não tem vida. Vamos dizer assim, o planeta, fisicamente, ele não tem vida. O que dá vida ao planeta são os seres vivos que estão nele. No caso, por exemplo, do nosso mundo de provas e expiações, se nós tirássemos todos os seres humanos, quais seriam as características do nosso mundo? Ainda assim seria um mundo com características de provas e expiações. Porque nós temos aqui nesse mundo, pensemos assim, tiremos os seres humanos, que vai ser tudo uma coisa maravilhosa. Não vai não. Vai nadar lá no rio na África para você ver o tamanho do crocodilo que vai te pegar. Vai caminhar pelas savanas africanas para você ver os leões te devorando. Por que nós temos animais também nessa condição primitiva? Porque são seres em desenvolvimento que habitam mundos como nossos. Agora, se nós pensarmos em mundos mais elevados, dentro daquilo que os espíritos colocam para nós, até mesmo os seres primitivos demonstram uma harmonia que nós nunca vamos conhecer no mundo como o nosso. Suas cores, sua beleza, seus contornos, os seus cantos. Não existe aquela coisa de um animal devorando o outro, seguindo a lei da destruição. A lei da destruição se aplica em mundos ainda como o nosso. Nos mais elevados já não temos mais isso. Então lá você tem, todos os seres vivos vivem essa harmonia. Todos os seres vivos compõem esse mundo. E aí, usando aquela analogia que eu sempre falo para vocês, vamos pegar um grande estádio de futebol. Vamos pegar a Arena Corinthians, já que a gente está falando do Timão. Então, pegando a Arena Corinthians, aquele estádio bonito, padrão FIFA, vazio. O que ele significa? É apenas uma estrutura. Agora vamos colocar pessoas dentro dele. Se nós pegarmos, por exemplo, torcidas de Corinthians e Palmeiras, nós teremos provavelmente ali um tumulto muito grande. Mas o estádio por si só ele era neutro. O que causou o tumulto foram as pessoas que estavam ali. Vamos pensar, por exemplo, que nós teremos uma apresentação de uma grande personalidade religiosa.
Vamos imaginar que Divaldo Franco estivesse fazendo uma palestra, que o Papa Francisco viesse para o Brasil, fosse se apresentar lá. Qual seria o clima dentro daquele estádio? Um clima completamente diferente. Um clima harmônico, pacífico, amoroso. Então nós vemos que o estádio por si só é só uma estrutura de concreto com todos os seus componentes e acessórios. Quando nós começamos a colocar as pessoas, a vida dentro daquele local, nós vamos dar a qualidade dessa vida. Se é uma vida de gente equilibrada ou se é uma vida de gente egoísta. Assim o mundo espiritual acontece também. O Ligeirinho colocou, né? Às vezes penso na utilidade de umas espécies como pernilongos. Olha, quando a gente estuda profundamente a cadeia alimentar, Ligeirinho, a gente pode até não entender qual a função, por exemplo, do pernilongo e qual a função da barata. O pernilongo é hematófago, se alimenta de sangue. Só que nós temos outras espécies que se alimentam do pernilongo. Você não pode pegar uma lagartixa, por exemplo, e você dar para a lagartixa um grão de feijão. Ela tem que se alimentar de seres menores, já que ela é carnívora. Então a gente vai fazendo, né? O que a barata faz? A barata se alimenta de decomposição. Tira as baratas do mundo para a gente ver o que acontece. Nós teremos ali aquela podridão que nunca vai acabar. Então as baratas têm exatamente essa utilidade, elas se alimentam da decomposição. Os ratos, nós temos ali, por exemplo, os urubus. Tudo tem um sentido, nós que ainda não entendemos. Você não tem lagartixa, tem lagartos, né? Pois é. Tem lagartixa que come até barata, né? Não é fácil não. Então, quer dizer, tudo faz parte de uma cadeia que nós não compreendemos. Então são seres vivos, na verdade, que estão se desenvolvendo. Característica do nosso mundo. Mas vamos em frente para a gente acabar esse texto. A gente acabou desviando um pouquinho. Vamos voltar. Então aqui continua Leon Denis. No mundo espiritual, então, todo pensamento tem uma forma. E essa forma, criada pela vontade, fotografa-se em nós como em um espelho onde as imagens se gravam por si mesmas. Olha o que a gente estava falando, Brás, que o que você pensa se reflete como se você fosse um espelho mágico que transmitisse a imagem que você pensa. Nosso envoltório fluídico reflete e guarda, como em um registro, todos os fatos da nossa existência. Esse registro está fechado durante a vida, porque a carne é a espessa capa que nos oculta o seu conteúdo. Mas, por ocasião da morte, ele abre-se repentinamente e suas páginas distendem-se aos nossos olhos. Então nós temos contato com essa realidade do nosso passado, como muitas vezes, ou sempre, essa realidade também se reflete à nossa volta. O espírito desencarnado traz, portanto, em si, visível para todos, seu céu ou seu inferno. A prova irrecusável da sua elevação ou da sua inferioridade está escrita em seu corpo fluídico. Testemunhas benévolas ou terríveis, as nossas obras, os nossos desígnios, justificam-nos ou acusam-nos, sem que coisa alguma possa calar as suas vozes. Olha que expressão forte que Leon Denis está usando. Poética, forte e clara. E taxativa também. Leiam depois de novo esse mesmo capítulo 31, para vocês lerem depois no silêncio das reflexões de vocês. O que ele está falando sobre isso, a importância que é para nós termos esse conhecimento. Daí o suplício do mal, que acreditando estarem em seus pérfidos desejos, os seus atos culpáveis profundamente ocultos, os vê então brotar aos olhos de todos. Daí os seus remorsos, quando, sem cessar, repassam diante de si os anos ociosos e estéreis, as horas impregnadas no deboche e no crime, assim como as vítimas lacrimosas sacrificadas a seus instintos brutais. Lembra André Luiz, quando ele se encontrava naquela fase de perturbação, os espíritos chamavam ele de suicida, e ele falava, mas por que eu sou suicida? Eu não sou suicida. Então ele tentava se justificar até o momento em que ele teve compreensão das suas ações, mas antes que ele compreendesse, todos já estavam vendo o que ele era, pela condição em que ele se encontrava. Mas, não vamos pensar só no lado negativo.
porque o nosso objetivo não é fazer um terrorismo espiritual. Daí também a felicidade do espírito elevado, que consagrou toda a sua vida a ajudar e a consolar os seus irmãos. Então, quer dizer, se nós também temos as nossas virtudes, elas também se refletem no nosso corpo espiritual. É aquilo que a nossa mente produz e é aquilo que se reflete no nosso corpo espiritual. Para distrair-se dos cuidados, das preocupações morais, o homem tem o trabalho, o estudo, o sono. Para o espírito não há mais esses recursos. Desprendido dos laços corporais, acha-se incessantemente em face do quadro fiel e vivo do seu passado. Assim, os amargores e pesares contínuos, que então decorrem, despertam-lhe, na maior parte dos casos, o desejo de, em breve, tomar um corpo carnal para combater, sofrer e resgatar esse passado acusador. Essa é a parte muito interessante, a parte muito importante para nós, quando diz que quando nós estamos no mundo físico, no mundo espiritual, e começamos então a desvendar aquilo que nós muitas vezes desejávamos ocultar, então eu sei que eu tenho essa culpa, mas eu faço de conta que eu não tenho. Eu sei que eu tenho coisa no passado, mas eu prefiro esquecer. Eu sei que eu tenho que reencontrar pessoas, mas eu faço de conta que não preciso. E aí então, no mundo espiritual, essa nossa consciência começa então a chamar. Na verdade, como Leon Denis coloca, ela começa então a falar por uma voz que não pode ser calada. Na verdade, a nossa consciência muitas vezes grita dentro de nós. É aí então que Leon Denis coloca que chega para nós esse desejo de reencarnar para podermos resolver logo tudo isso, porque nós sabemos que, embora nós tenhamos as nossas dificuldades, nós temos a capacidade de nos regenerarmos. E então nós desejamos voltar ao mundo físico o mais brevemente possível, apesar do temor, né? Porque a gente pensa assim, eu tenho vontade de resolver todas as coisas, mas eu não sei se eu vou conseguir. E aí nós vemos muitos espíritos, como eu já li para vocês aqui psicografias, em que o espírito diz assim, eu sei que é o momento de eu voltar, mas eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de viver aquela situação, eu tenho medo de reencontrar aquela pessoa, eu tenho medo de reviver aquele relacionamento, eu tenho medo de passar por aquilo tudo. Então aquele medo começa a fazer parte. Mas aí entra o papel dos nossos mentores espirituais. Quando eles começam então a nos alimentar com uma confiança que nós sozinhos não conseguiríamos. Então esse desejo de voltar é para nós um grande impulso para demonstrar o nosso crescimento. É um grande impulso para fazer com que nós nos esforcemos mais para aproveitar essa grande oportunidade que nós temos. Porque estarmos aqui hoje, agora com esse tema, com essa ideia que eu vou lançar para vocês, nós poderíamos fazer uma palestra inteira só dela. Valorizarmos a nossa encarnação. Valorizarmos as nossas relações, por mais difíceis que elas sejam. Porque estarmos aqui hoje não foi acaso. A esmagadora maioria de nós, com aquele peso insuportável na consciência, com aquela voz gritando na nossa mente, nós imploramos de joelhos, chorando para poder vir para cá. E aqui estamos nós. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com essa oportunidade que nos foi dada? Porque nós não fazemos ideia, e isso quem comentou conosco com a gente foi o espírito Pai Joaquim de Aruanda, né, que fazia parte da sala Espiritualismo Ecumênico aqui, né, que para vocês que não se lembram, a sala Espiritualismo Ecumênico, ela funcionava lá na categoria religião, e era então o médium que durante o estudo, então ele incorporava o Pai de Aruanda, que foi um espírito que fazia parte da tradição ubandista, né, aqui quando estava encarnado, e ele então fazia o estudo do Livro dos Espíritos. O espírito fazia o estudo, através do médium, pela incorporação. Então o Pai Joaquim de Aruanda, que era muito divertido, que era muito sábio também, trazia para nós muitos ensinamentos. E ele dizia assim, o mundo espiritual é mais ou menos como se fosse a fila do INSS, aquela fila interminável. E todo mundo que está na fila está desesperado pedindo para voltar. Só que nem todos têm merecimento para isso.
Muitos espíritos ficam no mundo espiritual sofrendo esses seus dramas de consciência, porque isso faz parte das suas provas. É para ele aprender a valorizar, porque muitos espíritos querem reencarnar muito mais para poder esquecer, porque sabem que no corpo físico o esquecimento acaba acontecendo, mas eles ficam no mundo espiritual com o pensamento vivo, com a consciência viva, para poder ficar pensando o tempo todo naquilo que aconteceu. Então, por isso, nós que estamos aqui hoje, nós somos aqueles espíritos aprovados no vestibular. Imagina a melhor universidade que existe no mundo. Nós passamos no vestibular e nós estamos aqui na faculdade, cursando o curso que nós amamos, que nós desejamos. Apesar do sacrifício, nós sabemos. Nós temos que fazer ali as nossas provas, os trabalhos, noites sem dormir para poder cumprir com a nossa agenda, mas nós fazemos parte da melhor universidade do mundo, que é exatamente a universidade do nosso planeta. E nós estamos aqui reclamando, querendo ir embora. Né? Às vezes eu viajo tanto nesses exemplos, Bruno, que eu acabo até me esquecendo do que eu estava falando. Tem que me puxar de volta às vezes. Então, nós que estamos aqui, lá fora está cheio de gente prestando vestibular para vir para cá e não consegue. Nós estamos aqui querendo sair da faculdade. Então, na verdade, nós sairemos no momento que tiver que sair. Mas enquanto esse momento não chega, nós temos que aproveitar cada minuto. Porque nós pedimos para estar aqui. Então, por isso que eu falei para vocês, só essa ideia já daria para nós uma outra palestra. De valorizarmos cada instante, valorizarmos cada doença, valorizarmos cada dificuldade, cada relação difícil, porque isso faz parte do nosso passado. E isso tudo para nós é uma experiência para simplesmente nos depurarmos daquilo que nós fizemos anteriormente. E se nós cumprirmos bem isso tudo, ao chegarmos no mundo espiritual, voltando para o início desse capítulo que nós estudamos, nós simplesmente chegaremos no mundo espiritual dizendo: graças a Deus, eu voltei com a consciência mais tranquila. Eu voltei com o meu dever cumprido. E eu não tenho nada do que me envergonhar, apesar dos erros que eu cometi. Dona de Mim colocou, né? Então é normal sentir essa vontade de voltar para o mundo espiritual. Eu fico com vergonha de sentir isso. Pensei que era só eu. Mas, Dona de Mim, a gente não pode esquecer, o próprio Kardec falou isso. Se o nosso mundo físico ele é considerado um presídio, que preso que quer continuar dentro dele? Kardec fala sobre isso no Evangelho, a gente vai falar sobre isso nesse capítulo agora que a gente está estudando. Né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Então ele diz assim que estarmos aqui no mundo físico não é um motivo de felicidade, é um motivo de compromisso. Mas o mundo espiritual é a nossa casa. É lá que nós estaremos livres do mundo espiritual. Então todo mundo deseja voltar. Até mesmo ele falava assim, quem que quer ficar aqui? Mas já que a gente tem que ficar aqui, então vamos fazer bem feito. Não, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer porque não sabe o que tem do outro lado. Mas quando a gente começa a compreender a vida dos espíritos, toda a felicidade que eles vivem quando estão com a consciência tranquila, a gente se encontra do outro lado, Bruno. Eu vou falar para você, e aí, quer voltar? Você vai falar, não, fico por aqui mesmo. Gostei daqui. Então o mistério, né, o medo, a expectativa, a fantasia, tudo isso para nós é um problema. Ninguém quer morrer, mas depois quando mundo morre ninguém quer voltar, já perceberam isso? Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Paramos então aqui no nosso livro Depois da Morte, capítulo 31, O Julgamento. Releiam esse capítulo, porque ele é o tipo de estudo que ele merece ficar registrado na nossa memória. Porque ele traz para nós assim uma série de informações, uma série de lembranças. Não é? Sempre me senti como se não fizesse parte desse mundo. Todo mundo tem essa angústia, né, Dona de Mim? Quando a gente passa por nossas provas, ninguém gosta de passar por essa dificuldade. Mas a gente tem que lembrar, não é se eu gosto ou se eu não gosto, é se eu preciso ou se eu não preciso. Se nós precisamos, então a gente tem que ter essa consciência. Sabendo que ninguém sofre por acaso, que ninguém está naquela família, naquele mundo, naquela condição por acaso. Tudo está devidamente no seu lugar. Basta que a gente tenha fé, confiança e faça a coisa bem feita. Porque aí o nosso retorno para o mundo espiritual vai ser de um espírito vencedor. Lembrem daquele ditado que eu falei para vocês. Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. E a segunda vez é sempre mais difícil. Então façamos certo na primeira vez.
Pessoal, fechando por aqui então, eu vou passar para a nossa amiga Andréia, que vai fazer para nós aqui o encerramento. Esse é o livro, né? Não, o problema, né? Bom, me chama de você, meu querido, bom dia. O problema não é não ter medo de morrer, né? O problema é a gente valorizar a vida. E se a partir do momento em que a vida chegou no seu final aqui no mundo físico, e nós tivemos que retornar para o mundo espiritual, a gente vai tranquilamente. Né? Então o problema não é o medo de ficar, o medo de viver, o medo de não ir. O problema é assim, como é que nós estamos com a nossa própria consciência? Como é que nós estamos com as nossas responsabilidades? Se eu fiz tudo o que tinha que fazer do jeito certo, chegou a hora de ir embora, eu vou embora sem olhar para trás, não tem nenhum problema. Né? Assumir naturalmente, porque nós somos espíritos imortais. Então, na verdade, nós não somos um corpo físico, nós somos um espírito. Se o espírito deixa o corpo físico para trás e vai embora, é porque chegou a hora dele ir embora e tem que ser assim mesmo. Mas, infelizmente, o grande medo que nós acabamos vendo na nossa sociedade mundial, de um modo geral, por causa da educação religiosa que todo mundo recebe, é aquela coisa, você vai morrer, então todo mundo fica de preto, todo mundo acende vela, você vai para o caixão, você vai ficar preso no caixão. Então a ideia da morte para nós é um tabu. Ninguém gosta de falar porque tem medo do que acontece com a morte. Então é aquela história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas quando nós pensamos, mas eu sou um espírito, eu não tenho que ter medo da morte. Porque a morte é um processo tão natural quanto o nascimento. Se nós temos essa consciência, a nossa vida flui com naturalidade. Isso aí, pessoal, fechando por aqui então. Passando para você, Andréia. Voltamos então depois na próxima terça-feira, na próxima segunda-feira, falando sobre o nosso livro Depois da Morte, no capítulo 32, que será sobre a vontade e os fluidos. Olha só, pessoal, as vontades e os fluidos é um tema interessante, importante da parte científica da doutrina espírita, porque nós vamos falar sobre manipulação de fluidos. O passe, a mediunidade, a manipulação dos fluidos no mundo espiritual, que é um tema também que nós vamos estudar lá no capítulo 14 do livro A Gênese, quando nós acabarmos esse livro aqui. Tá? Então, outro livro importante agora, só que entrando num aspecto mais técnico, num aspecto mais científico, enquanto que essa parte do julgamento era mais um aspecto mais moral. Né? Esse é o livro Depois da Morte, um espetáculo